O salão de festas do condomínio Jambalaya Ocean Drive fervilhava com uma energia singular naquela noite, uma mistura de expectativa forçada e o habitual caos familiar que caracterizava os moradores daquele complexo residencial tão peculiar. Arnaldo estava sentado em uma das cadeiras plásticas, segurando com firmeza um livro de capa chamativa, enquanto Celinha tentava acalmar os ânimos de todos ao redor, ciente de que qualquer faísca ali poderia resultar em uma confusão generalizada. Mário Jorge, por sua vez, encontrava-se em uma disputa silenciosa e milimétrica pelo descanso de braço da cadeira adjacente, bufando sempre que sentia a proximidade do rival territorial. Ao lado deles, Rita observava o movimento com um misto de resignação e ironia, sabendo que o lançamento do DVD da Dona Álvara seria tudo, menos um evento comum. A conversa começou a ganhar corpo quando Celinha expressou sua admiração pela capacidade da Dona Álvara em arregimentar tantas pessoas para um evento de lançamento de uma artista até então completamente desconhecida no cenário musical. Mário Jorge, sem desviar os olhos de seu objetivo de manter o braço bem apoiado, comentou que as pessoas não compareciam por admiração, mas sim por preocupação e medo das retaliações que a síndica costumava aplicar aos desertores. Rita interveio, lembrando que o argumento da Dona Álvara para subir ao palco era uma suposta mensagem mística recebida do além por seu Ladir, que aparecia em seus sonhos ditando que ela deveria desenvolver seu lado artístico e abraçar o estrelato com entusiasmo. Enquanto a impaciência aumentava e Mário Jorge ameaçava tirar a gravata, gerando protestos imediatos de Celinha que temiam sinal de desrespeito aos olhos da tirânica síndica, o assunto mudou para os mistérios do Bloco H. Comentou-se sobre o recente e misterioso incidente envolvendo Lourdes, a esposa de um bancário local, que havia sido empurrada em uma piscina completamente vazia após um desentendimento com a Dona Álvara. O mistério sobre quem havia desferido o empurrão forte pairava no ar, servindo como um aviso velado para todos os presentes sobre as consequências de contrariar a autoridade máxima do Jambalaya. Nesse momento, Adonis aproximou-se do grupo, visivelmente tenso, sendo imediatamente abordado por Arnaldo, que insistia em compartilhar os ensinamentos de sua nova leitura de cabeceira, um livro de autoajuda escrito pelo renomado autor húngaro Kelmer Conká. Arnaldo explicava detalhadamente que o escritor havia passado longos 8 anos vivendo isolado em uma caverna escura, observando o comportamento dos morcegos para desenvolver um método de programação mental capaz de evitar confusões e atrair a harmonia universal. Mário Jorge debochou da teoria, afirmando que viver em uma caverna era um desafio muito menor do que sobreviver à rotina intensa e imprevisível do próprio condomínio Jambalaya. A discussão sobre o livro, intitulado Socorro, Eu Sou um Morcego, o mundo está de cabeça para baixo, dividiu as opiniões do grupo. Arnaldo defendia veementemente que os morcegos eram seres sapientes capazes de programar o seu dia perfeitamente, mesmo que passassem o tempo todo pendurados de cabeça para baixo sem fazer absolutamente nada. Ele usava o fato de terem chegado a tempo ao show como uma prova irrefutável de sua própria programação positiva. Celinha acabou concordando com a necessidade de buscar um pouco mais de sobriedade e paz para as suas vidas, embora a tranquilidade durasse pouco com a chegada triunfal de Copélia. Copélia surgiu guiando o Sr. Altino, um idoso da terceira idade que parecia um tanto perdido e deprimido, o que gerou questionamentos imediatos sobre as atividades da matriarca. Ela revelou ter sido contratada como babá para o idoso e explicou que havia criado um programa recreativo chamado Última Alegria, embora os resultados fossem um tanto excêntricos. Quando Arnaldo tentou explicar a Copélia os conceitos de reprogramação mental baseados em Kelmer Conká, foi surpreendido pela revelação bombástica de que o próprio autor húngaro havia sido amante de Copélia no passado. Ela narrou com naturalidade as semanas que passou observando morcegos e a proposta inusitada de praticarem o amor pendurados pelos pés, o que resultou apenas em cotovelos ralados e memórias divertidas. A agitação aumentou quando Adonis revelou um segredo que guardava a 7 chaves. Estava namorando uma jovem chamada Osvaldeide, filha de Osvaldo e Neide, que residia na comunidade localizada logo atrás do condomínio. Arnaldo tentou manter a calma utilizando as técnicas de respiração e visualização da luz azul recomendadas pelo livro dos morcegos, mas quase perdeu o controle ao descobrir que o pai da moça estava preso. Adonis defendeu a namorada, garantindo que ela não compactuava com as atitudes da família e despediu-se para namorar na laje, deixando os pais em um estado de choque contido e reflexão sobre as reviravoltas da vida.
Em meio ao burburinho do salão, Buzena apareceu vestida com um uniforme de camareira, reclamando amargamente de sua situação de pobreza e injustiça por ter aceitado o trabalho de assistir Dona Álvara nos bastidores do espetáculo. Ela detalhou as exigências absurdas e as humilhações cotidianas que sofria da síndica, que reclamava desde o ferro de passar até os elásticos de cabelo perdidos. Arnaldo tentou oferecer o livro de autoajuda para que Buzena aprendesse a se reprogramar, mas a empregada rebateu afirmando que o autor Kelmer Conká era na verdade uma figura extremamente popular e morador da cidade de Pato Branco. Inserindo suas clássicas expressões regionais na conversa e irritando Mário Jorge, que tentava manter seu território demarcado na fileira de cadeiras. A tensão familiar atingiu o ápice com a chegada do Sr. Eusébio, acompanhado por Tatalo. Eusébio exigia uma conversa séria e urgente com Mário Jorge, revelando que sua filha Patrícia estava grávida e que o exame de ácido desoxirribonucleico confirmava a paternidade de Tatalo. Mário Jorge tentou esquivar-se da responsabilidade e até questionou sua própria paternidade em relação a Tatalo, alegando brincando que o filho se parecia mais com uma preguiça do que com ele. Diante da insistência de Eusébio e da aceitação conformada de Tatalo, iniciou-se uma discussão sobre o nome exótico da jovem, que fora escolhido na tentativa de soar italiano, gerando sugestões absurdas de consultas psicológicas com a doutora Pérsia para resolver o impasse familiar. Para complicar ainda mais a situação, Isadora começou a circular pelo salão vendendo os exemplares do DVD da Dona Álvara, anotando em um caderno os nomes daqueles que se recusavam a comprar para posterior retaliação da síndica. Pressionados pelo medo, Celinha e Arnaldo acabaram adquirindo 2 cópias, seguidos por outros moradores que preferiram evitar o prejuízo maior de enfrentar a fúria de Álvara. Isadora assumiu o microfone para anunciar as diretrizes culturais do condomínio, proferindo discursos confusos sobre telescópios e muros que divertiram e confundiram a plateia em igual medida. De repente, o espetáculo sofreu um revés quando foi anunciado que Dona Álvara estava sofrendo uma crise de pânico nos bastidores. A confusão se instalou com a chegada da doutora Pérsia, que repreendeu duramente Copélia por expor seu pai de 86 anos a situações inadequadas. Copélia defendeu seus métodos terapêuticos heterodoxos com bom humor, enquanto uma falsa acusação começou a circular de que Dona Deis havia assediado a síndica nos bastidores, provocando o cancelamento temporário do show. Diante do iminente motim e dos avisos de Adonis sobre um possível arrastão na vizinhança, Dona Álvara tentou reverter a situação. Ela propôs pagar a quantia de R$50 para cada morador que permanecesse sentado assistindo ao show até o final. A oferta financeira mudou instantaneamente a postura dos presentes. Arnaldo e Celinha decidiram esquecer momentaneamente as teorias de desapego e programação dos morcegos da caverna para garantir a recompensa familiar, unindo todos os personagens em uma hilária e conformada sessão de cantoria, onde o afeto e a convivência forçada superavam qualquer desavença.